Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. A gente sempre reitera, né? Não só é uma bênção, como é uma honra de nós estarmos aqui e podermos, né, através desses veículos que é pela Rádio Flores FM, todos aqueles que nos ouvem, e também através, né, essa possibilidade que nós estamos fazendo, que é a live. Então, a nossa proposta sempre é levarmos a todos vocês um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco daquilo que, de uma maneira tão grandiosa, né, Jesus nos dizia: passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós estamos aqui trazendo essas palavras, estudando essas palavras, revivendo essas palavras desse nosso grande irmão, para que cada um de nós, numa oportunidade única, né, construamos dentro de nós o reino dos céus, ou seja, um entendimento, né, uma base, onde que dá a cada um de nós um suporte para que possamos lidar, né, com o nosso dia a dia de uma forma mais humana, de uma forma mais inteligente, mas principalmente de uma forma muito mais espiritualizada. Somos espíritos eternos, estamos momentaneamente nesta configuração humana, mas somos muito maiores, né, do que imaginamos. Então, o que nos alegra e nos compromete é exatamente estarmos aqui e podermos estender a todos vocês que nos ouvem, né, e que nos acompanham esses valores, né, que estão contidos no Evangelho de Jesus. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Realmente a gente não pode esquecer que a gente é espírito, né? E que nós estamos num mergulho ou numa passagem. O termo pode ser qualquer um, mas a gente não pode esquecer que a gente está provisoriamente dentro desse corpo, que a nossa essência é outra, bem diferente, que obedece inclusive outras leis. Reitero isso até porque, tendo essa ideia, a gente direciona as nossas situações da vida de uma forma diferente, né? Eu tava rindo porque eu estava me lembrando de um jogo que, quando nós éramos crianças, Cabra Cega, te lembra? Sim. Aí o cara ficava ali no meio e todo mundo brincava com ele. E hoje parece que muitas pessoas, em relação a essas grandes verdades, tá brincando de cabra cega. Não tá levando a sério, né? Nós não estamos dando o devido valor ao tempo, né? E nem ao conhecimento e às leis que nos permeiam. E aí, né? Nós estamos sendo manipulados, que nem aquela história da cabra cega mesmo, né? Nós estamos sendo manipulados e, na realidade, tu não aproveita esse tempo grandioso de botar isso que tu dizia, né? O próprio Jesus dizia, né, Antônio? Sim. O que é gerado pela carne é carne. O que é gerado pelo espírito é espírito. E temos que ter esse entendimento, né? Tu tem que ter esse princípio, né? Como é que tu vai construir alguma coisa se tu não tem essa base? Porque... eu repito, né, começando a ter essa incorporação dessas ideias, a gente muda toda a nossa ação. Começa pelo pensamento, mas muda toda a nossa ação perante o mundo. Eu estava me lembrando agora que tu estava falando, bem rápido. Quando a gente está na escola e a gente é reprovado, dá uma sensação muito ruim. Eu já fui. Eu também. Eu perdi todos os meus amigos, eu me senti sente mal. Traste, né? E a primeira coisa que tu pensa assim, puxa, eu podia ter feito um pouquinho para não ter perdido essa oportunidade. E a nossa encarnação é mais ou menos assim. Nós estamos numa escola, num ano letivo, que é essa encarnação, e a gente precisa fazer um pouco para poder ser aprovado. Claro, se a gente conseguir fazer bastante, estudar bastante, para passar com notas altas, a gente, no próximo ano, a gente chega bem. Eu não vou concordar contigo. Ontem mesmo eu estava lendo Boa Nova, né, que é um espetáculo. Não tem que fazer pouco.
Não, tem que fazer muito. Fazer muito. Mas eu quero dizer que Tu tem que ser... a gente não consegue fazer nem um pouco, às vezes. Sim, por Nesse isso da sentido cabra que eu cega. digo. É. Por isso da cabra A cega. gente tá muito iludido, né? Né? Então, mas tem que fazer muito. Tem. Porque a oportunidade é grande. Não, e o esforço, ele é grande porque, como nós vimos falando, né? Tu tem um corpo material e tu tá num meio material. Uhum. Então o corpo se identifica com o meio. E Paulo diz que tu tem que matar o homem velho, né? Ou seja, aquele homem material, ele tem que ser gradativamente morto. Sim. Ele não pode ter força. É uma balança, né? Exato, ele não pode ter força. Então isso é para forte. E para ficar forte, tu tem que construir uma base sólida. E para construir uma base sólida, tu tem que estar acordado, né? Tá aqui, ó. Essa é a Tá base. tudo dito ali. Essa é a base sólida, né? Verdade. E o próprio Jesus diz, o cara aqui, né? O cara que é prudente, né? Ele faz como um homem sensato, que constrói sua casa na rocha, que é o evangelho. É. Aquele que escuta as minhas palavras, né? É semelhante a um homem sensato. Agora, aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, é semelhante, né, a uma pessoa insensata que construiu sua casa no areião, né? No areião primeira. Das utopias, né? No areião da matéria, que a primeira dificuldade leva a tudo, porque verdadeiramente tu não agregou dentro de ti, né? A vida Dentro de ti. acaba sendo uma grande ilusão. Por isso que a gente sempre coloca, né, que os pilares, né, do estudo é matéria, matéria, espírito, espírito. Para começo, né? Falando em dois corpos simples, né? Apenas. É isso que teria muito mais, né? Que é aquilo que a gente conhece bem, né? Sim. E então, por isso que a gente reitera tanto e por isso que a gente se baseia tanto no Evangelho. Porque são questões não nossas, né? Esses espíritas aí. Não, não é uma questão espírita, é uma questão evangélica, né? Então, o espiritismo, ele dá uma configuração mais atual, né? Ele atualiza na promessa de Jesus, né? Jesus diz assim, eu vou para a casa do Pai e de lá eu mandarei o Confortador, né? O Espírito da verdade que há de vos repetir tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, nos dias de hoje, todos nós individualmente, né, haveremos de construir essa base de relação. Criatura-criador. É uma base de relação. Né? Então, Quem nós somos isso aí. Os intermediários, com o tempo, eles vão perder toda a força, né? Uhum. Porque eles próprios também são nossos irmãos num processo evolutivo e que, muitas vezes, na posição que eles estão, eles não refletem, né, o que eles deveriam mostrar para nós. Então, muitos deles não servem mais de exemplo. Muitos deles se perderam, né, no jogo da cabra cega. Continuam querendo estar vendado. Sim, e continuam no joguinho. E achando que estão podendo, né? Estão se divertindo. Exato, e aí não, né? Então, a nossa ideia é exatamente essa. Por isso, né, os nossos telefones estão abertos, né? Nós temos um fixo 3196-8929, nós temos até pelo WhatsApp 99-643-6942. Então, dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestões, não gostei, né? Nós estamos também no Face, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. É só procurar lá Rádio Flores ou Sociedade Espírita Divina Luz, né? Que teremos acesso a tudo isso. Então, na medida do possível, Evangelho na rádio. Hoje quem abre é o Antônio. Olha. Pá! Deu nos dedos. Eu acho que seria quase melhor nós ir na anterior, né? O homem de bem. Né? Porque A gente abriu no capítulo 17. nós abrimos no Sede perfeitos. Sede perfeitos. E bem no item que fala os bons espíritas. Mas realmente o homem de bem, que é o item anterior, ele é muito mais abrangente. Porque se conseguir passar aqui, o outro é fácil.
né? Sim. Se passar nessa prova aqui, essa aqui dá para tirar de letra. Mas vai lá nas palavras de Jesus, né, Vamos para lá no nós. início do capítulo. Que é capítulo que número? 17. E ele começa fundo, né? Ele não tem meias palavras. O primeiro ponto desse capítulo Meu Deus. é os caracteres da perfeição. Então, nas palavras de Jesus, no Evangelho de São Mateus, está escrito assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vai um desafio a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Qual de nós, né, nesse joguinho de cabra cega, ama os nossos inimigos, faz o bem àqueles que nos odeiam e ora por aqueles que nos perseguem e nos caluniam? Eu não sei se uma vez eu fiz isso em público, lá na palestra, na Casa Espírita, tipo, levanta a mão quem consegue fazer isso. E eu digo que de todos que estão aqui escutando, não tem um. Pode até ligar, né? Tem o WhatsApp aqui, tem o nosso fixo, se tiver algum, que me ligue. Mas, né, porque amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, né? Orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, é para... Como é que a gente poderia definir uma alma dessas, né? Uma pessoa, vejo né? muito egoísta primeiro, porque a gente não consegue amar nem quem a gente Não, diz eu que digo ama. uma pessoa que conseguisse fazer isso, ela consegue seria fazer enquadrada isso, isso aonde, né, Ti? Eu digo porque não tem. Não tem. É uma elevação muito grande, né? Por isso que... Desapegada completa. Exato, por isso que Jesus é um educador, né? Ele veio para mostrar, né, uma possibilidade evolutiva. Mas coisa que tem muito poucos aqui. Até tão poucos que os poucos que passaram e fizeram isso estão na história. Exatamente, são lembrados por Tem todos. os quadros pendurados na parede, né? Uhum. São isso, são aquilo. E quando ele fala, né, dessas questões, ele nos bota na nossa frente assim, dizer, pô, mas o que tu é melhor do que aqueles que são ruins? Se tu não consegue fazer um pouco mais do que eles. Então, é para dizer assim, é tudo igual, a gente às vezes aponta o dedo pro outro, mas a gente não é melhor que o outro, porque a gente não consegue fazer nada disso aqui. E aí uma questão, né? Por que ser bom com os outros? Porque às vezes parece que é uma configuração apenas religiosa. Por que fazer o bem? Fazer o bem a quem te faz o mal? Amar aquele que não gosta de ti ou de quem tu não gosta? Por que ele está dizendo isso para nós? Não, e o pior de tudo é que tem uma base de ciência nisso, Exato. né? Tem uma base... Não é religião. Tem uma base de ciência, né? Uma base mecânica, nós poderíamos assim dizer, de energia e de fluido, né? Mas eu acho que para começo, né? Para nós, é aquilo que nós falávamos no início, né? Dessa questão primária, né? Do que é matéria e do que é o espírito. E quem que tu é e o que tu tem que fazer, né? E a quem que tu tem que servir. Então é uma coisa bem primária. E quando Jesus também nos ensina, né, naquela parábola lá do joio e do trigo, quando ele chega para o Senhor e diz, Senhor, não semeaste a boa semente do teu campo? De onde depois veio o joio? Né? Se somos filhos de Deus, não seríamos todos nós bons? De onde veio essa turma? Né? De onde veio? Então, quer dizer, como é que funciona? Então, se nessa construção a gente não coloca determinadas leis, né, que é a lei de justiça e a lei de reencarnação, vai ficar difícil tu construir um prédio. Não entende, né? Não consegue olhar para frente. Tu não vai construir uma coisa maior em cima dessa estrutura. Por quê? Como é que tu vai, né, ter força? Como é que tu vai conseguir perdoar uma pessoa que tu sabe que ela está fazendo aquilo?
Ela né? tá errando. Como é que tu vai amar o cara? Claro que não na mesma maneira como tu ama o teu filho, mas como é que tu vai amar o cara sabendo que ele, né, ele faz aquilo que ele faz contra ti? E na realidade, se tu te arvora, se tu te firma, né, tu faz isso aí e tu não é abalado. Tu não te abala. Por quê? Porque tu passa a ser. Eu sou, ele é, e eu sou. Mas quem eu sou e quem ele é. Que aí no estudo, né, das leis, nós vamos entender as naturezas. Né? O que é uma natureza? É o resultado de um processo evolutivo da natureza. Por isso que macaco, essência, né? Macaco, macaco, cachorro, cachorro. E pessoas são pessoas. Só que existem pessoas e pessoas. E cada uma dessas pessoas segue a sua natureza. E muitas vezes essas pessoas não fazem nem por maldade. Fazem por natureza, ignorância. Uhum. Porque não sabem. Não aprenderam. Porque não aprenderam. Ainda estão. Não aprenderam. Não aprenderam. Por quê? Porque como ainda estão na infância do espírito, né, vivem e se refestelam, né, Gostam. E gostam isso. E gostam da questão material. Mas um Deus que é Pai bom e justo, ele não te deu a matéria para que tu te perca nela. Ele te deu como um instrumento evolutivo de educação. Tu usa ela, ela passa a ser tua, e aí tu segue uma evolução onde tu domina os meios onde tu está, a própria matéria, né? Onde que tu é senhor das coisas, tu não é mais escravo. Então o que acontece? A partir do momento que aquela pessoa ela consegue ir clareando as coisas, ela vai vislumbrando a continuidade da vida, que a vida não é a vida material, que a vida não pode ter duas saídas. Arruma um verbo tu, né? Dois caminhos. O céu e o inferno. Né? Duas tem. coisas assim que nem mais criança acredita. Muito distantes e sem base, né? Nada racionais. Nada racionais. Né? Como é que tu pode vir do zero, né? Nós viemos do nada. E aí eu nasci numa família totalmente desequilibrada, problemática, não tinha nem o que comer, já de cedo roubava banana para comer, depois de velho roubava celular, depois, né? E aí tu teve condições melhores do que eu dentro da família, tu foi morar com outras pessoas, te adotaram, aí filho de rico, fez um monte de coisa boa, ele no céu, e eu no inferno. Não, e eterno ainda por cima. E eterno. Que tipo assim, nem que tu queira, tu não vem aqui salvar o teu irmãozinho que roubava as bananas, né? Enquanto jogava o joguinho da cabra cega. É complicado. É complicado. Por isso que a gente tem que começar, né, a abrir, né? Exato. Quem é que eu sou? Para onde é que eu vou? Não adianta ficar se escondendo, né? Sim. Não entendi. Vai atrás. Tu usou um termo ali muito interessante antes, que é o domínio, né? E aquilo até desde o início que a gente começou a falar ali, até do cabra cega, nós estamos aqui para aprender a dominar toda a questão material, inclusive o nosso corpo, e não ser dominado por toda a questão material. E a gente é dominado. Sim. Porque nós estamos de olhos vendados, vivendo pelas sensações materiais, então ela nos domina, ela que dá o nosso sentido, e nós precisamos fazer diferente. E outra coisa nessa questão... E dentro de um sistema de dominação. Sim, porque são forças. Não. Se a gente se perdesse por ignorância, até seria meio compreensível. Sim. Mas a gente tem que entender. Tem um atenuante, né? A gente tem que entender também que tu já está num meio que te atrai, né? Por tu tem um corpo material e tu te identifica com a matéria. E para piorar, as nossas lideranças, os nossos educadores... Eles reforçam. Reforçam ainda mais. Sim, porque eles estão mais cegos do que nós. Sim. Uhum. Nessa questão. Eles estão mais envolvidos nessa questão material. De domínio, de poder, de... Por isso a questão espiritual e material que a gente falou no início. Nós temos que começar a ampliar, porque na balança das coisas, nós temos que botar a questão espiritual mais elevada, com mais peso. Engraçado que com mais peso ela vai mais para cima, né? Sim. Para tirar o peso da questão material. Porque senão a gente não consegue fazer aquilo que o Paulo falou, né?
Matar homem velho. A gente continua sendo escravo de Não. nós. E também não vamos atingir aquilo que até hoje a gente nem muito que leva a sério, quando Jesus dizia, né? Tua fé te curou. E estava lá atrás ainda escrito também, ajuda-te e o céu te ajudará, que ele repete. Uhum. Né? Então quer dizer, tá, mas e aí? Né? O esforço ele é todo interno, é dar um significado interno. Então a partir do momento que tu dá um significado interno, tu entende a natureza do teu irmão e ele agiu contra ti movido por natureza, né, por ignorância e tal, tu não vai deixar que aquilo te leve a uma situação que tu vai deixar de ser aquilo que tu é. Sim. Tu vai continuar sendo aquilo que tu é. Por isso que, já falamos aqui, mas nós vamos repetir muitas coisas, né? Até nos perdoem por isso, mas enfim, nós estamos... É necessário, né? Estamos trazendo o evangelho, né? Quando eu li lá do que Deus não perdoa, Deus não faz nada. Né? Tu também poderia chegar a um ponto de não ter que perdoar. Por quê? Porque tu não te ofendeu. Até acho que algumas coisas a gente até não se ofende, né? Sim. A gente já criou mas algumas. Mas Pequenas. tem muitas que ainda a gente dá. Sim, com leva certeza. no coração, né? Com certeza. Guarda aqui dentro. Sim. Então, por isso que, né? Amai os vossos inimigos, né? Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, vamos esperar que resolvam? Tu entendeu? Vamos esperar que nos chamem? Ou vamos esperar, como muitas vezes tem pessoas que chegam a nós e dizem: vocês têm que convencer nós, que aí nós seremos seguidores de vocês. Que é que nem aquela história lá de Jesus, né? Eu já contei também. Chegam para Jesus e dizem: faz um milagre que aí nós vamos acreditar mesmo. Jesus diz: o que vocês tinham que ver já viram. E pelo fato mesmo de terem visto, estão condenados. Então, quer dizer, e mesmo a situação, né, nós temos acesso né, um monte de várias informações e por comodidade, por jogo até, né, a gente não tem firmeza, né, nessas colocações. Então, e aí é que tá, ele diz assim, por quê? Se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Entende? Então, porque Jesus vem trazendo uma promessa, vem trazendo uma verdade e uma vida, né? Que é a vida eterna e espiritual. Então, por isso que ele te diz, se tu não faz isso, tu espera o quê? Tu vai querer o quê? Eu te botei ali no meio para ensinar os caras. E o que tu fez? Mas ele era assim. Sim, as desculpas, né? Sim. Do dia a dia sempre tem lá um porquê. Tem uma história, né, de Pedro que é bem legal, né? Diz que Jesus passa numa família e tinha um monte de problema. Eu não sei relatar. E aí Jesus, todo cheio das coisas para fazer, diz para Pedro, né? Diz, Pedro vai lá e ajuda aquela família. O pai de família era meio que alcoólatra, a menina era desviada, né? A mãe tinha também uns probleminha. E aí o Pedro dá um arranca-rabo com o pai, tem um problema com a menina e tal. E aí volta para Jesus e relata tudo, né? Não dá. Diz, Jesus, o cara lá, eu digo, aí Jesus diz, Pedro, de tudo isso eu sei. Exato. Eu sei o que eles são. Só queria que tu fosse lá e levasse consolo, levasse uma palavra amiga, levasse um ombro, e não um julgamento, e não um juizado, né? Que é o que a gente faz. Eu só queria que tu fosse lá e que tu levasse uma coisa de boa, né? Então, quer dizer, nós, no meio que nós estamos, o que nós estamos fazendo? Tem coisas, Antônio, que quando nós falamos no início da cabra cega e quando nós falamos do trabalho que ele é árduo, isso é verdadeiro. É verdadeiro. Tu é pai de família, eu sou pai de família, nós temos, né, os nossos desafios, mas eles nos desafiam todos os dias. Uhum. Todos os dias. E se nós optarmos pela porta larga, nós já teríamos saltado fora há muito tempo.
E o que o Evangelho exige de nós é isso aí, é valentia. Né? Ah, não, por quê? Porque eu tenho que aguentar isso. Tá, mas quem é que tu pensa que tu é ao ponto de achar que os teus irmãos são muito inferiores do que tu? Tu já tá viajando na maionese, né? Porque o que não tiver nenhum pecado, que me atire a primeira pedra. Grande coisa que eu sou, né? Sim, mas a maioria está acontecendo isso. Então, Não quer nós não responsabilidade. aceitamos isso, não aceitamos, e às vezes, por um detalhe, né? Por uma palavra, tu destrói uma construção de 30, 40 anos. E uma construção, às vezes, com pessoas que não têm nada a ver, que são filhos. É. Né? Pessoas se separando, digamos assim, e já com uma certa idade, né? Com uma certa idade, se separando. Pá. Aí ontem eu estava falando com meu filho, eu disse assim para ele me mandar de novo aquele videozinho, né, que tem os macaquinhos, né, que quando eles estão descansando e eles estão relaxando, tem um catando pulga no outro, eles estão ali se refestelando, eles estão ali se agradando, eles estão aí, né, se fazendo bem um para o outro. E nós que somos seres iluminados, evoluídos, nós que tem até seres de outros planetas por aí, né, é uma guerra. Fora as outras guerras, né? A gente não consegue aprender o básico, né? Que Os é... animais mostram para nós. Não, eu digo que é o trabalho que tem que ser feito. Sim, é tão simples. Porque claro que a vida nos exige, né? Filhos exige, família exige, um telhado exige o cuidado, né? Tu tem e tu sabe, né? Então quer dizer, então eu não vou ter telhado que eu nunca vou me preocupar com nada. Não, tudo bem. Verdadeiramente tu não vai te preocupar com mais nada. Mas e aí? O que tu vai levar? Porque qual a recompensa? A vida exige, mas ao mesmo tempo o retorno que tu tem é o aprendizado, é a experiência que tu guarda e que é tua para sempre. A gente falava essa semana no curso, né? No grupo de estudo, de que a gente não percebe, porque muitas vezes a gente acha que a gente só ensina quando a gente diz assim, tu tem que fazer, né? Quando tu é objetivo. Mas a gente está ensinando subjetivamente através do que a gente está fazendo. Sim. A tua conduta, a tua postura, as tuas ações, a gente muitas vezes não está vendo com esses olhos, mas a gente está captando. E esse aprendizado, ele fica tão guardado que a gente vê, e a gente já fez e ainda faz, a repetição dos atos dos pais. Então a gente repete e os filhos nossos repetem de um ensinamento que nunca foi dito, mas foi vivido. A importância dessa questão. Então, eu fiz a pergunta ali, né? Por que fazer o bem? Tu está ensinando, tu está perpetuando. A história da humanidade, quando a gente pega e fala de evolução, como é que aconteceu essa evolução? Através de melhoras de conduta que toda um grupo, vamos dizer assim, que convive junto, está aprendendo. Onde que muitos, por posição, por obrigação, servem, né? Como é o caso de um pai, como é o caso de uma mãe, como é o caso de um... Serve mais, né? Sim, porque a posição te obriga, né? A posição te obriga. Mas por isso que chegarão dias, né? E chegarão esses dias, né? Em que, porque a morte é inexorável, não tem nenhum aqui que vai passar por ela, né? Então chegarão esses dias onde que tu vai ter que apresentar na frente do juiz, e aí o juiz vai te dizer assim, cara, eu te dei tudo aquilo que tu te dei, aonde que tu me honrou? Quantos tu acalmou? Quantos tu suportou por amor a mim, por aquilo que eu te pedi? Aí tu diz, não, mas eu estava jogando cabra-cega, não sei de nada. Ele vai dizer, não, tudo bem. Agora tu vai jogar cabra-cega, né? Diferente. Mas agora, vamos continuar que se jogue. Olha como é que tu te sente agora perante, né, o juízo, né, que é a tua consciência, né? Como é que tu te sente? Então tu está te sentindo bem por ter ganhado tudo aquilo que tu ganhou e não ter honrado em nenhum momento tudo aquilo que te foi dado? Então quer dizer... Por isso que isso é maturidade espiritual, né? Uma criança, ela age como criança.
um adolescente como adolescente. Agora, um adulto, uma pessoa madura, espiritualmente falando, a postura dela é totalmente diferente do que uma criança, espiritualmente falando, e do que um adolescente. Entende? Uma pessoa madura, espiritualmente falando, ela é submissa, né? Um pai é submissa a uma lei e uma ordem, e como tal, muitas vezes, ela não faz a vontade dela, ela faz a vontade do ambiente, que é que nem tu como pai, né? Ou como marido, esposo, né? Tu pode fazer aquilo que tu quer? Limites, né? Tu não pode. Por quê? Porque tu assumiu um compromisso. Né? Tu assumiu um compromisso. Então, perante esse compromisso, tu tem que honrar esse compromisso, né? Porque tu vai ser uma pessoa que não tem honra se tu desonrar. E às vezes, por um detalhe, a gente vê isso como um motivo e foge, achando que o motivo é suficiente para que a gente se isente. Para crianças funciona, para cabra cega. Sim. Agora, para adulto. Para adulto não funciona isso aí. Não vai funcionar. Não funciona. Porque tudo que a gente contesta durante essa vida, tudo que a gente não aceita, que a gente é duro ainda, que é o que ele fala ali, são imperfeições nossas. Porque quando eu olho para o outro e não aceito o que ele faz, eu não aceito. Eu não mudo ele, eu mudo aqui. Então, nós temos que aprender a transformar nós. A gente repete toda hora, né? Esse homem velho de conceitos duros, inflexíveis, e que ainda está lá Jesus falando, né? Do homem mau. Eu é que tenho que mudar. Eu tenho que aprender a me tranquilizar, porque quando Deus não se ofende, é porque ele aceita aquela natureza ainda infantil. Eu não sou Deus, mas eu tenho que compreender e aceitar que o que está sendo fora é fora. Porque muitas vezes o que acontece, entender e por lei de atração, a gente se agarra. Sim, mas entender e aceitar que existe aquela hierarquia, que existe aquele pai, digamos, né, aquela lei, que te pede para que tu faça isso. Exato. Que tu, sendo mais velho, atenda às crianças. Né? E não se aproveite delas e roube o... E não choque. Ou roube até o sorvetinho delas, ou conduza elas a caminhos tortos, porque elas não têm discernimento. Entende? Então, quer dizer, tu tem uma responsabilidade grandiosa. Todos nós temos, né? Essa responsabilidade grandiosa. E é por isso que muitos de nós não querem assumir tudo isso. Né? Eu sempre cito, né? Uma vez eu entreguei para um amigo meu esse livro aqui, ó. O livro dos Espíritos. E o cara é muito inteligente. Ele olhou, ele folheou e tal. Sim, entreguei numa quinta, numa sexta, não me lembro. Na segunda-feira ele me devolveu. Ele disse assim, ó, eu não quero ler esse livro. Aí eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eu quero continuar levando a vida que eu levo. Eu não quero pra ver como ele é aprender. Sim, ele é muito inteligente. Eu não quero ter que descobrir coisas novas e estar submetido me questionando, né? às próprias coisas, né? Me julgando. Exatamente. Então ele disse, ó, não quero saber disso. E verdadeiramente ele não leu mais, ele não quis ler. Então, muitas vezes nós queremos saber, né? Pouco fizemos. E aí realmente fica difícil, né? Porque a recompensa é pelo trabalho feito, né? A cada um segundo suas obras, né? Ele falou. E nesse capítulo, Sede Perfeitos, né? Que até ele coloca, né? Que num primeiro momento a perfeição para nós nesse nível de consciência é difícil, né? Então aqui, ó, tem até a parábola do semeador, né? Que demonstra os tipos de terra. O que é os tipos de terra? São as naturezas, né? Saiu o semeador a semear e as sementes caíram ao longo do caminho. Umas foram tiradas pelos pássaros. É linda essa parábola. E ela explica o que cada um de nós faz com a palavra do Evangelho. De que tipo de terra nós somos feitos. Exato. Né? Tem pessoas que escutam a palavra e... Tem outros que escutam a palavra, dizem que são seguidores da palavra, não fazem nada, né?
Tem outros que escutam a palavra, vivem um pouco dela no seu dia a dia, mas qualquer dificuldade, aqueles que é sufocado, né, pelos espinhos, qualquer dificuldade já sufoca aquilo, e tem outros que não, que caem na terra fértil, ou seja, aquela alma escutou essas grandes verdades, né, caiu na terra fértil, frutificou, 30 por 1, 70 por 1, 100 por 1. Também ali Jesus fala das naturezas. Um frutifica mais, o outro frutifica menos, porque cada um está num processo de consciência de Deus, né? Cada um está num tempo evolutivo e vislumbra, né, digamos assim, o Criador, né, como a criança, o adolescente, e nós vislumbramos essas questões da vida, né? Uma criança, ela vê de uma forma totalmente diferente do que um adolescente, e o adolescente vê a vida de uma forma totalmente diferente do que um adulto. E nós, espiritualmente falando, funciona assim também, né? Então tem pessoas que pegam o livro e não entendem, não querem saber. Crianças, não bateu. Tem outros que pegam o livro e procuram entender o próprio livro, né? E seguem um tempo. O fogo, né? Por um tempo, até fanatismo, que isso acontece muito conosco. Pessoas que adentram a casa espírita ficam lá. Entusiasmadíssimas. Fazem ali, ficam um tempo e depois some. Fogo da paixão. Porque vê que Deus ele não te retribui da maneira como tu quer, né? E sim como a vida é. Enquanto que tem outros que leem, né, compreendem e aí assumem uma postura. Diz assim, pô, eu sou pai, eu vou ter que honrar meu filho. Eu sou provedor nessa família, eu tenho que honrar essa casa. Eu não posso fazer a minha vontade, né? E nessa questão até da metáfora ali, da parábola da terra, né, fértil ou menos fértil, que consegue em pouco tempo frutificar ou secar a semente, é tudo fruto das nossas experiências, né? Nós somos mais aptos a entender ou menos pelas experiências que nós adquirimos. A questão é, nós estamos tendo uma experiência hoje, e de que forma nós estamos agregando ela para dentro de nós? Porque eu posso pegar o livro, ler e não entender e largar ele, mas eu posso pegar, não entender e tentar entender. É claro que vai ser de acordo com essa minha capacidade, mas eu posso me esforçar, que é o que me pede, me esforçar para poder me qualificar, para quem sabe, um pouquinho mais adiante, eu tenha mais qualidade para executar essa germinação, que é o que está sendo colocado. Porque não vem nada de graça. Sim. E na sequência é lindo, é bom todo o evangelho, né? Esse capítulo é fantástico. É fantástico, vem com o dever, né? A virtude. Eu estava pensando até nesse da virtude. Depois vem os superiores e os inferiores. Eu só vou ler uma partezinha só, olha. Fostes chamados, ali no 10, terceiro parágrafo. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente. Diferente. De caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes. Então, quer dizer, se tu te encontrar com uma criança, né, educa. Se tu te encontrar com um adolescente, exemplifica. Se tu encontrar com um maduro, filosofa, né? Fala. Mas dá o melhor. Exatamente, entendendo as naturezas. Então aqui ele fala, o homem no mundo. Então, eu estou no mundo para quê? Né? Para verdadeiramente ser um consumidor inveterado? Então, e depois vem, cuidar do corpo e do espírito. Então, é muito esclarecedor. Uma coisa que a gente repete também, isso aqui é o capítulo 17, então ele vem de uma base lá dos primeiros para poder chegar aqui no 17 e ter esse entendimento, conseguir entender um pouco. Botar isso aqui de primeira, a gente já desistia.
Não, e olha essa outra bastonada aqui, ó, no homem no mundo, ó. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, tipo, ficar rezando, ficar dentro trancadinho, não, porque eu Eu sou bom porque eu estou rezando. Nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis, né, Condenados a viver. condenados a viver. Condenados. É aqui que tu tem que agir. Entendeu? A vida. Tu assumiu isso aí? Então agora come. Essa é a escola. Não Entendeu? tem que sair. Condenados a viver, ó. Aí ele diz: não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, quer dizer, essas frivolidades do dia a dia que nos levam a separações, ódios eternos às vezes. As ilusões, sim, problemas grandiosos, seculares. Né? E então, e olha a beleza, né, de um dos textos. Esse texto foi escrito em 1863 por um espírito protetor, né? Logo depois, então, tem outros textos, enfim. Esse parágrafo é muito interessante. Dentro do texto todo, mas olha, ele já dá assim uma direção muito. Tipo, vai muito dar uma de cabrinha cega? Sim, vai ficar só. É que Não nem vai assim, colar pra ninguém, essa aqui é a cara. escola, tá condenado a vir pra escola. Não, Não, não não vou- querer ficar em casa só Não. rezando, eu sou bom. Não, tu Não, tem que vir aqui. não vai Entendeu? colar pra ninguém. Não tem. Tava no meio da família e brincava de cabra cega, que não enxergava nada e tal, e acha que vai se livrar? Não. Não. Tu escolheu isso aí? Olha o que tu fez. E tu precisa disso aí. Né? E Tu condenados, tem que né? tá- Então, quer dizer, e anteriormente, tem dois também, né, que o item 7 e o item 8, o dever, né? O dever é uma obrigação moral diante de si mesmos em primeiro, depois dos outros em seguida. O dever é lei de vida. Então, quer dizer, tu tem deveres a cumprir. Não é? Tu não estamos aqui de passagem no recreio só para comer a merenda, né? E aí ele vai longe. E ele diz ali, né, dever da vida, e se encontra nos mais ínfimos detalhes, nas pequenas coisinhas, assim como nos atos elevados. Então, não é só nas grandes coisas que nós temos dever, naquelas coisinhas pequenas do dia a dia, nas coisinhas pequenas que ainda latejam dentro de nós e que muitas vezes, hoje não tenho vontade, vou deixar para amanhã. É que é aquela velha história, né? Aquele que rouba um tostão, ele rouba 1 milhão. É ladrão igual, né? Né? Então, essa questão do dever nas ínfimas coisas quer dizer, não tem como servir a dois Não adianta querer esperar. senhores. Estamos estourados, então fica aí a dica para vocês, né? Leiam O Homem de Bem, né? No capítulo 17, subitem 3, e depois, né? Os Bons Espíritas e essas mensagens lindas que elas vêm logo após. Então nós estamos passados de novo no nosso tempo, né? 2 minutinhos. Desejamos a todos vocês, né, um grande abraço, né, e que a gente possa ter essa força e essa coragem, né, Antônio, de tirar essas vendas, né, que estão nos nossos olhos e verdadeira compreendermos a nossa vida, construirmos assim, né, alguma coisa grandiosa e de útil dentro de cada um de nós. Né, um grande abraço. Obrigado a todos e eu até ia dizer, é fim de semana, né? Sábado e domingo. A gente pode, cada um, dar uma lidinha nesse capítulo. Vou ler um texto. Não entendeu? Tem o programa da sábado que vem, faz uma pergunta, o que quer dizer não sei o quê, ou explica melhor. Estamos aqui para isso, para tentar interagir, né? Para tentar se ajudar. Então, mas uma baita dica, né? Inconscientemente a gente sabe, né? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Então eu prefiro não pedir muito, só vou ficar no joguinho da cabrinha cega. Porque senão eu me comprometo. Eu acho que com o jogo da cabra cega, ela vai me levar longe. Me né? comprometo. Grande abraço. Obrigado a todos.